autoridade no mundo espiritual, para que essa palavra venha trazer destino sobre as nossas vidas. Assim nós abençoamos a vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você vai aplaudir o Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar, já sentado, né? Vocês continuam felizes, gente? Qual o motivo da sua alegria? De verdade? Qual o motivo da sua alegria? Jesus é o motivo da nossa alegria, amém? E é por Ele que nós estamos aqui. Nós estamos, com uma série aí aos domingos para falar mais sobre Jesus, mas eu tenho algo com Deus de no dia de ceia falar sobre a ceia. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm um entendimento errado sobre a ceia. Tem muitas pessoas que examinam a vida dela e chegam numa conclusão. Qual conclusão? Eu não posso ceiar. Onde, na verdade, você tem mesmo que chegar nessa conclusão. Se eu for analisar a minha vida, eu jamais posso ceiar. Mas é justamente porque eu analiso a minha vida e percebo que eu não posso, que agora eu vou clamar o sangue precioso de Cristo. E quando eu faço isso no mundo espiritual, eu estou anunciando o quê? Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu já me batizei e por isso eu sei que o sangue e o corpo têm poderes. Quais poderes são esses? Cura e justificação. Então muitas pessoas nesse dia até faltam de culto. Muitas pessoas no dia da ceia não gostam de estar aqui porque se sente acusadas, se sente... eu não sou digno de ceiar, eu não estou bem com Deus, mas é justamente por isso que você precisa ceiar. Porque quem está bem não precisa de Deus. Jesus fala, eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para as pessoas que são boas, eu vim para aqueles que são ruins. Eu não derramei o meu sangue para quem se acha bom, qualificado ou alguma coisa do tipo. Mas pelo contrário, Jesus veio para que nós, que não podíamos alcançar a salvação, agora por intermédio da graça de Deus, nós podemos ser alcançados por essa graça redentora que é a cruz do Calvário. Ela nos dá o direito, irmãos. Sabe quando você às vezes é agredido injustamente? Quando você às vezes é injustiçado, você se levanta dizendo assim, isso é meu direito. Quando você vê um ex-traficante na rua, alguém que era ex-matador ou ex-ladrão, e a polícia para ele, o que ele fala? Eu já paguei o que eu devia. Ou seja, ele está dizendo assim, eu já estou justificado. Por quê? Porque o que eu devia foi pago. E talvez você saiba, mas é noite de lembrar isso. É noite de lembrar que a cédula do pecado que era contra nós, Jesus tomou e diz assim, tetelestai. Tetelestai para nós parece uma palavra cristã, mas não é. É uma palavra usada no Império Romano. Para quê? Para dizer que aquele que estava preso agora foi comprado. E se ele foi comprado, ele tem direito de sair daquela prisão para agora servir o seu dono. Talvez você está entendendo o que eu estou falando de mim e de você. Porque nós estávamos presos pelo pecado de Adão. Mas agora Cristo vem. Ele não só vem como te compra. Ele só não te compra como te tira da prisão. Para que você agora chama Ele de Senhor. Por que nós chamamos Jesus de Senhor? Porque Ele é o Senhor e Salvador. Quando nós dizemos o Senhor é o nosso Senhor, nós estamos dizendo, você é nosso dono. Você manda e coordena sobre nós. Eu não vivo mais agora como livre por liberdade. Eu vivo agora como escravo, escravo da cruz de Cristo. Quando Paulo vem apresentando, pregando, ele vem dizendo assim, hoje eu sou escravo. Escravo de quê? Dessa cruz que me libertou. Como pode? Nós somos livres, mas ao mesmo tempo nós somos escravos. Escravos de um Deus poderoso e fiel. E quando nós somos alcançados por essa graça, a nossa vida se transforma. A nossa vida, ela toma um outro rumo. Por quê? Porque agora nós temos um Senhor. Nós não estamos mais jogados às traças.
Nós temos um Senhor. E tem uma curiosidade muito, muito boa. Porque quando alguém quer tocar em algum escravo, primeiro tem que passar pelo Senhor daquele escravo. Quando alguém quer falar alguma coisa com algum escravo, primeiro tem que passar pelo Senhor daquele escravo. Ou seja, quando você está em Cristo, quando Cristo é o seu Senhor, antes de te tocar, vai ter que tocar no seu Senhor. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então a ceia tem sido deturpada e não é de agora, eu vou te mostrar que não. Vamos ler o texto base? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Que Deus venha falar conosco hoje, em nome de Jesus, amém? Já está projetado, gente? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Por que ele diz nova? Porque existia uma velha. Porque ele diz nova? Porque existia uma passada. Fazei isto todas as vezes, ou seja, todas as vezes que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, nós temos que fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, alguma coisa acontece. O que acontece? Anunciais, grava isso. Quando você come do pão e quando você bebe do cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e após fazer isso, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, diga comigo, discernir, entender o corpo, ele come e bebe para o juízo de si mesmo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Há uma razão para que tenha fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por quê? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, quem tem tempo para analisar a sua vida, não gasta tempo analisando a vida do outro. Quem tem tempo para julgar a sua vida, não vai ter tempo para julgar a vida do outro. Porque quando você começa a julgar a sua vida, você vai chegar numa conclusão: eu tenho muito que melhorar para depois falar do pior. Mas quando somos julgados, somos disciplinados e agora pelo Senhor. Ou seja, quando nós julgamos, nós somos disciplinados pelo próprio Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai, grava isso, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir. Presta atenção, para que vocês não se reúnam para o juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco. Diga graças a Deus. Coloque a sua Bíblia aí, a mão na altura do seu coração, e diga comigo: Espírito Santo, todo ladrão de semente não terá poder de roubar a semente do teu Espírito no meu coração. A palavra agora vai ser semeada e vai produzir. A minha vida vai ser uma produção de sementes que eu recebo. Toda semente que cai na minha terra e germina, prospera. Eu vivo pela palavra e eu vou viver por toda palavra que sai da boca de Deus. Usa o pastor agora, não o que ele quer falar, mas o que eu preciso ouvir. Abre os meus ouvidos
e o meu coração para a voz do Senhor que vai sair através dele. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela palavra dele. Glória a Deus, irmãos. Olha para cá. Como eu disse, eu não tenho muito tempo, mas eu preciso trazer um entendimento para nós. Amém? Então hoje é um culto para que a gente tenha entendimento do que a gente está fazendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não podemos ser só ouvintes, mas temos que ser praticantes. Porque uma coisa é ouvir a palavra de Deus, outra coisa é você praticar a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não gera resultado. Por quê? Porque tem pessoas que estão há anos ouvindo a palavra de Deus e não apresenta resultado. Por quê? Porque só ouvir não adianta. Temos que ouvir e praticar. Então nós temos que hoje entender que Deus está querendo trazer para nós uma direção para que a gente pratique a palavra dele com sabedoria, pratique a palavra dele com discernimento. Porque, irmãos, poder é bom, mistério, poder de Deus é bom, mas o que nos mantém até hoje é a palavra. Entenda uma coisa, vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais orar o tanto que você ora hoje. Espero que você ore. Vai chegar um tempo que você não vai jejuar o tanto mais que você jejua. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir acessar o monte, né? Suas pernas não vão aguentar. Eu oro para que não, amém? Mas para isso você tem que fazer agachamento. Para isso você tem que ir para a academia, é sério. Pessoas que não fazem agachamento, que não malham pernas, quando chegar aos 60, 70 anos por aí, já não aguenta mais nem sentar no vaso. Pensa nisso. Então, vale a pena você cuidar da sua saúde hoje, amém? Para ter um resultado amanhã. Então, não é só sobre ouvir, é também sobre praticar. Deus está aqui hoje trazendo para a nossa mensagem, para que nós venhamos ter a consciência do que nós estamos prestes a fazer aqui nessa noite. O que nós vamos fazer aqui nessa noite? Nós vamos introduzir a palavra ceia do Senhor na nossa vida. O que Deus quer nos ensinar aqui? Aqui Paulo, ele está agora trazendo uma exortação. Paulo, ele trabalha assim, né? O sanduíche. Quem já viu o sanduíche? Sanduíche é para você corrigir alguém. Como é que é? Pão, carne, pão. Você sempre fala, né, das coisas do pão primeiro, das coisas boas, dá a correção, depois fala das qualidades que essa pessoa pode avançar através dessa correção. Paulo começa enaltecendo o nome dos coríntios. Paulo começa elogiando o que eles tinham de bom. Mistério. Esse povo aqui era um povo do manto, irmãos. Coríntios era uma igreja cheia e repleta de dons. A igreja de Coríntios era uma igreja que precisava de profeta, tinha. Precisava de alguém que curasse, tinha. Precisasse de alguém com palavra de conhecimento, tinha. Tivesse alguém precisando de interpretação de língua, tinha. Por quê? Porque era uma igreja dos dons daquele tempo. Então Paulo começa elogiando tudo isso. Paulo começa dizendo, vocês têm fluído nos dons, vocês têm orado em línguas, vocês têm praticado muitas coisas, porém, uma coisa eu não vos louvo, eu não admiro e não vou trazer para vocês o parabéns. Por quê? Porque ele está dizendo agora, vocês quando reúnem para comer, vocês não estão fazendo isso da maneira correta. Por quê? Porque existia naquele tempo uma festa. Qual festa era essa? A festa ágape. Talvez você nunca ouviu falar disso, mas você vai aprender. A festa ágape era a festa do amor. Qual amor é esse? O amor de Cristo. Então eles se reuniam para celebrar uma festa, a festa do amor. E ali tinha muitas pessoas, irmãos. Paulo agora começa a dizer sobre os partidos que tinham. Nós acreditamos que partido tem hoje, né? Direita, esquerda, o povo do centro, o povo do PSB, o povo PT, não. Isso sempre teve, só que estava uma crise no meio da igreja. Qual crise que estava? Disputa de partidos, classes e também até poderes. Então agora quando aquele povo se reunia para quê? Para ficar discutindo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu não sou nem de um nem de outro. Então eles começavam a tomar partido e Paulo diz assim, é até bom que isso tenha no meio de vocês, por quê? Porque a luz se revela no meio das trevas. Então é bom que tenha partidos mesmo. É bom que tenha o que mais? Rico e pobre. Então naquele tempo também tinha pessoas ricas e pessoas pobres. Até hoje, na igreja tem pessoas ricas e também tem pessoas pobres. Então eles reuniam e não era só a ceia que era apresentada ali. Era uma festa. E numa festa tem o quê, irmãos? Comida. Só que agora aquela igreja se reunia para ficar nos grupinhos. Quais eram os grupinhos? Os grupinhos de Paulo, os grupinhos de Apolo, os grupinhos que eram
rico, o grupinho que era pobre, ficavam os grupos espalhados. E o que acontecia? Quando os pobres que vinham de longe, não tinham carruagem para levar eles e vinham de longe, quando eles chegavam, não tinha mais comida. Por quê? Porque os grupinhos já tinham comido toda a comida. E agora no final, quando chegava ali, tinha pessoas que estavam com a barriga cheia e empaturrado de vinho. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que aquele povo agora ficava até embriagado daquela ceia. Ou seja, começava a beber o vinho, se embriagava. Qual é o problema? O problema é que eles estavam ali com um propósito. A mesma coisa nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós precisamos entender que Jesus, ele não quer que a igreja tenha partidos. Jesus, ele não quer, por isso que Paulo estava exortando a igreja de Corinto, porque ele está dizendo assim, a igreja de Cristo não pode ter partidos, não pode ter panelinha, não pode ter divisão de classe, não pode ter divisão de cor. Irmãos, o que hoje a sociedade tenta implantar, que é a questão da inclusão, em Cristo já foram incluso todas as pessoas. Desde aquele tempo existia exclusão de pessoas, exclusão de raça, exclusão de tribo, ou seja, Cristo quer que nós como igreja venhamos ser uma igreja inclusiva, não exclusiva. Uma igreja exclusiva é aquela igreja que exclui, a igreja inclusiva é aquela que inclui, consegue incluir o quê? O pobre, o rico. Consegue incluir quem é de direita, quem é de esquerda. Por quê? Porque quando chega alguém de esquerda a gente quer matar, sem primeiro ouvir. Ou seja, nós temos que entender que não é sobre partidos que nós estamos aqui. Esse é um tempo agora político. E daqui a pouco começa a aparecer um vereador no culto. Começa a aparecer alguém interessado em voto. Por quê? Porque até hoje a igreja é potência. É por isso que quando Constantino agora se converte, ele faz da igreja um partido político. Porque ele sabia que a igreja tem um poder político muito grande. Deus estava agora falando com Paulo para que Paulo orientasse a igreja, que a igreja não era uma reunião em nome de Cristo para ficar ali discutindo partidos, para ficar ali, sabe, discutindo as suas crenças pessoais, sociais, econômicas, mas era para estar ali, irmãos, para entender sobre o que eles estavam fazendo em nome de Jesus. Então, naquele tempo agora, Paulo manda essa exortação e existe agora esse primeiro erro, que é o erro de quê? De divisão de classes e partido. Só que existia também outras coisas. O quê? Eles não entendiam o que eles estavam fazendo ali. Porque quando Cristo morre na Páscoa. Quem se lembra disso? Cristo morre num tempo de Páscoa, sexta-feira da paixão, e na Páscoa ele ressuscita. Por quê? Porque tudo é espiritual e tudo tem uma ligação, uma conexão com a palavra. Então, agora naquele tempo, ele tinha que lembrar de quê? Lembrar o que estava acontecendo na Páscoa. O que acontece na Páscoa, irmãos? O povo de Deus estava preso. E quando aquele povo de Deus estava preso, agora vai acontecer algo. O que vai acontecer? Deus vai dar uma orientação. Qual orientação é essa? Para que todo hebreu pegasse um cordeiro, pegasse o sangue, passasse nos umbrais das portas e que eles comessem o cordeiro por inteiro, cada família comeria. Por quê? Porque quando a morte chegasse ali para matar os primogênitos, e lembra-se que era todos os primogênitos, quando a morte chegava para matar os primogênitos, aonde tivesse o sangue, ou seja, um rito. A ceia, ela é um rito. Então, aonde tivesse o sangue nos umbrais, a morte entendia o seguinte: nessa casa eu não entro. Por quê? Porque nessa casa tem o sangue do cordeiro. Só que tudo tem uma ligação espiritual. Qual ligação é essa? Jesus veio para ser o cordeiro pascal. Jesus, ele veio agora para ser esse cordeiro. Qual cordeiro? O cordeiro que aonde o sangue dele estiver, a morte não tem poder. Eles tinham que lembrar que aquela festa ali agora era uma festa para celebrar o quê? Celebrar a morte do cordeiro. Só que eles estavam reunindo para tudo. É que nem a igreja hoje, irmão. Você reúne para tudo, menos para lembrar a morte de Cristo. Menos para lembrar a cruz. Entenda uma coisa, irmão: evangelho sem cruz não é evangelho. Por que eu falo de cruz? Não é porque você fica pensando que você vai ter que carregar peso, etc. Não, é porque a graça é de graça, mas alguém pagou um preço muito alto para que você recebesse ela. O que Deus quer nos ensinar hoje? Que a reunião de ceia é para trazer a memória. O Cordeiro Pascual morreu em meu lugar. Sabe o que eu acho interessante? Que naquele tempo não era só informação.
Não era simplesmente a informação que o sangue do cordeiro estava ali. Por quê? Porque vocês conseguem acreditar que mesmo o povo no Egito tinha pessoas boas lá, irmãos? Vocês conseguem acreditar que no mundo tem gente boa? Tem. Tem gente que compra e paga, tem crente que compra e não paga. Tem gente que é fiel às esposas, tem crente que não é fiel à esposa. Tem gente lá fora no mundo que é com caráter impecável, tem gente na igreja mau caráter. Então nunca foi sobre condição, sempre foi sobre posição. Qual posição? A posição espiritual. Então aqueles primogênitos que estavam ali, muitos deles morreram por quê? Simplesmente pelo fato, não entendeu a morte do cordeiro, nem o sangue na porta. Muitas pessoas não vão ser salvas, não é pelo fato de não conhecer, não saber, mas é sobre o fato de não ter na sua vida o sangue do cordeiro. Tem gente que vai saber de Jesus, mas não vai viver a Cristo. E essa é a diferença que Paulo estava trazendo para aquela igreja. Por quê? Porque ele estava exortando aquele povo agora, que a ceia representa morte, morte de cruz. Ou seja, Jesus não morreu acidentalmente, irmãos. Jesus não morreu porque o poder político decidiu que ele fosse morrer. Jesus não morreu porque Judas entregou ele. Jesus não morreu porque Pilatos lavou as suas mãos. Jesus não morreu porque soltaram o Barrabás no lugar dele. Jesus morreu porque foi voluntariamente que ele foi para a cruz. Ou seja, tinha como ele sair dali. Você tem noção que agora alguém chega e fala assim, manda os anjos vir aqui, ou seja, quando Pedro vai defender ele fala assim, Pedro, você não precisa me defender, você acha que se eu não desse uma ordem aqui, miríades de anjos ia descer e ia me defender? Ou seja, eu estou indo para a morte que eu mesmo decidi que eu vou. Ou seja, o evangelho é uma escolha pela morte. O evangelho não é simplesmente você ouvir, é você saber assim, eu sei que eu não preciso morrer por isso, mas eu vou sacrificar, sabe por quê? Porque não é sobre o pecado, não é para ficar aqui pensando assim, fazer isso é pecado, fazer aquilo não é pecado. É o seguinte, eu não faço porque eu não quero, eu não vou avançar, por quê? Porque eu entendi que a graça do Senhor me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Jesus não mataram ele, irmão, Jesus se entregou. Morte voluntária. Ele mesmo entregou. Você sabe que Jesus não ia morrer, irmãos? Ele entrega o espírito dele, por isso que no último suspiro ele fala assim, Pai, está consumado, entrego a ti o meu espírito, suspira, e agora ele parte da vida lá para o inferno, depois ele volta ressurreto. Por quê? Porque ninguém pode matar Jesus. Jesus é o autor da vida. Jesus, ele se entrega agora de uma maneira espontânea. Ou seja, comer do pão e beber do cálice é também apropriar-se de Cristo em nós. Olha que legal. Não é só simplesmente o fato de saber quem é Jesus, é o fato de conectar-se a Ele. Não é simplesmente no fato de vir num culto ouvir uma palavra, é saber que essa palavra tem poder para transformar a sua vida. Por quê? Porque saber sobre Cristo não traz salvação para ninguém. Conhecer Jesus, saber quem é Jesus. Sabe que Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, quem eles dizem que eu sou? Por quê? Porque você é um profeta. Sabe por quê? Porque as pessoas viram Jesus como um curandeiro. Eles viam Jesus como um grande profeta, e profeta faz o quê? Dá palavra de destino. Eles viam Jesus como o quê? Como Elias, como o homem do fogo, como o homem que arrastava uma multidão. Mas entenda, Jesus agora pergunta para os discípulos, e vocês, quem vocês pensam que eu sou? Porque não é sobre vir receber uma profecia, ainda que isso aconteça. Não é vir receber uma cura, ainda que Deus é poderoso para te curar. Não é sobre você ver o fogo de Deus cair, você rodar no mistério, cair no manto, sabe por quê? Não é sobre o que nós caímos no domingo, é sobre como levantamos na segunda-feira. Não é sobre o que vem sobre a nossa vida, é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos de Jesus. Não é só simplesmente o fato de saber quem é Jesus, porque saber quem é Jesus não muda nada, irmão. Tem pessoas aqui que oram em nome de Jesus e a vida dele não muda. E a palavra diz que tudo que pedis em meu nome você vai receber. Por que não recebe? Porque oram mal, oram para o seu bel prazer. Então para pensar que a sua oração às vezes está sendo um jogo de interesse seu. Para pensar que as nossas reuniões têm sido jogo de interesse nosso. Nós queremos o tempo todo o nosso, quanto é o tempo todo o dele, porque dele, por ele, para ele, são todos. No dia que você mudar a sua oração do seu para o nosso, muda tudo.
Deus nos deu o nosso carro. Deus nos deu a nossa casa. Deus nos deu as nossas condições. Por quê? Porque o que é meu, eu só sou um mordomo. Só que Deus, às vezes, Ele olha e fala assim, não dá. Por quê? Porque você sabe quem eu sou, de ouvir falar. Lembra de Jó? Antes eu conhecia Deus só de ouvir. Irmão, não espera você ter que passar por que Jó passou. Porque tem gente, irmão, que quer passar pelas mesmas dores que ele passou, para saber assim, hoje eu conheço. Irmão, não espera vir um câncer em você, você vê Deus curar esse câncer, para amanhã você fala assim, hoje eu tenho experiência com Deus. Sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi um jovem falando assim, eu queria tanto ter uma experiência lá no mundo, eu queria tanto ter um testemunho para contar, eu acho tão legal as pessoas contando um testemunho, eu queria tanto ter uma experiência, foi e não voltou mais, até hoje. Quem sabe amanhã volta para contar o testemunho mesmo. Irmãos, não é sobre o que você carrega para contar para os outros, é sobre o que Jesus carregou para ser contado. Porque nós estamos esperando o tempo todo acontecer algo muito incrível na nossa vida, para a gente ter um testemunho para sair falando para os outros. Mas entenda uma coisa, não é sobre o testemunho que você tem, sereis minhas testemunhas. Não é porque alguém vai perguntar assim, você carrega um testemunho de cura? Não. Você carrega uma profecia? Não. Você carrega? Não. O que você sabe? Eu sei de uma coisa, aquele que vive está na minha vida, e no dia que eu morrer eu vou estar com ele na glória para todo sempre. Não é sobre o teu testemunho, meu filho, é sobre o testemunho de Cristo. É sobre o que Ele fez. Sabe por quê, irmãos? Porque amanhã nós morreremos e seremos esquecidos, mas Jesus não será esquecido eternamente. Ele será lembrado para todo sempre. Então o que eu faço da minha vida? Faça da sua vida alguém ser conhecido, não o seu nome, não o seu ministério, não o seu chamado, não a sua família, não as coisas que você tem. Faça Jesus ser lembrado, e você pode ser esquecido. Podem se esquecer de nós, irmãos, mas de Cristo não pode. Quando passar pela rua, as pessoas falam assim, eu não sei o nome dele. Mas quando ele passava, sabe o que falava ali? E um homem de Deus. Sabe aquela pessoa, eu não lembro muito o nome dela, mas transmitia Jesus. Irmão, que o seu nome desapareça para que o nome de Jesus comece a aparecer. Que o nosso nome venha jogado por terra para que o nome dele seja engrandecido. As pessoas às vezes vão dizer assim, mas eu vou morrer, ninguém vai me conhecer. Não interessa, se conhecer Jesus já valeu a pena. Uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Não é sobre a sua glória, é sobre a glória dele para todo sempre. A igreja estava perdida nisso. Por quê? Porque é muito bom, irmão, receber palavra de Deus. É bom você rodar, é bom você... Eu amo, irmão, sou do manto, do mistério, do fogo, e glória a Deus. Mas entende uma coisa, não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele fez. Porque eu, irmão, sou um mero homem mortal. Jesus. Pergunta para alguém assim, você sabe que tem um homem no céu? Sabe o que é incrível? É que Jesus curava todo mundo, mas as suas mãos permaneceu com os cravos. Sabe que não cicatrizou? Nós não vamos ver a cicatriz dos pregos, nós vamos ver a marca e o furo até hoje. Por quê? Porque isso vai ficar para sempre. Sabe por quê? Porque o sacrifício dele é eterno. Ele quer nos mostrar que por amor. Só que nós ficamos o tempo todo olhando para nós. O que eu posso fazer para contribuir? Só não atrapalhar. Muita ajuda quem não atrapalha. Se você abrir sua boca para falar de Jesus, já está contribuindo muito. Agora, quando você quer falar das suas experiências, você, todas as vezes, irmão, que eu conto as minhas experiências, no fundo é ego. É ego. Porque eu vivi, porque eu fiz, porque eu sei, eu também sofro disso e todo mundo aqui sofre um pouquinho. Mas entenda uma coisa, não é sobre o que a gente está fazendo, é sobre o que Jesus fez. Paulo exorta aquela igreja, por quê? Porque aquela igreja estava perdida nisso. Tinha muito dom, mas na hora de lembrar quem era o autor e consumador da fé deles, eles esqueciam. É isso que está acontecendo hoje, as pessoas estão enaltecendo as obras de Deus, mas não estão glorificando o Deus da obra. Porque a maior obra não é a que você faz, é a que Cristo fez, e ponto final. Entenda uma coisa, não é só saber quem é Jesus, é você fazer que Ele cresça, que Ele apareça. Ele é tudo, irmãos. A informação do Cordeiro não salvou os hebreus, porque eles eram bons. Mas quando eles fizeram o rito, porque o que nós vamos fazer aqui agora é um rito. Sabia? Tem que falar assim, fulano, te vejo você num ritual. Você está amarrado em nome de Jesus, cruz credo.
Mas nós vamos aqui fazer um ritual. O que é um rito? Um memorial. Nós vamos trazer à memória o quê? O que é importante para a igreja. Porque os discípulos voltam para dizer Jesus, e eles agora voltam empolgados igual a gente, irmão, na quarta única. Fala glória a Deus. Eles voltam, irmão, no mistério, eles voltam, sabe, igual quando a gente volta lá do monte, vendo o anjo, vendo coisa, a gente volta, sabe assim, ô Jesus, deixa eu te contar aqui, e os demônios se sujeitam, e as pessoas, eu oro, as pessoas caem, as pessoas recebem, ô Jesus, os enfermos foram curados, as pessoas receberam. Jesus fala assim, não fique alegre com isso, esquece isso. Isso aí não é para você assustar, não. Sabe por quê? Porque no dia que você orar por um cadeirante e levantar da cadeira de roda, a glória é de Deus. Só que as pessoas estavam ficando como? Como está hoje. O curandeiro chegou. O fulano de tal chegou aí. Agora ele ora. E quando ele ora... Não, irmão, todos nós temos poder. Qual a diferença? Poder não é para qualquer um. Sabe por quê? Porque quer conhecer o homem? Deus te conhece. E ele sabe que você pode pegar o poder para fazer muita besteira. Aí você tem que viver uma vida sem poder, porque senão você vai achar que você é o Spider-Man. Você vai começar a entender uma coisa. Quando a glória for de Deus, o poder vem. Porque não é sobre o poder que você pode, é sobre o poder que Deus te dá. Então, não é só sobre ter informação, mas é também fazer o quê? Comer o pão e beber o cálice. Isso é um ato físico? Não, isso é um ato espiritual. Porque tem gente que vem aqui achando que vai comer e beber e é para encher a barriga. Não é. Não é sobre o ato físico, pão e o cálice, não. É sobre um ato espiritual. Quando nós estamos comendo, nós estamos declarando o mundo dos espíritos. Ele morreu por mim. Ele deu o corpo dele por mim. Ele derramou o sangue dele por mim. E isso me dá direitos. Isso me dá autoridade. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Aquele que estiver em mim e eu nele, obras maiores eles vão fazer. Por quê? Porque quando nós comemos do pão, nós bebemos do cálice, nós estamos anunciando, eu faço parte de Cristo e Cristo faz parte de mim. Eu estou nele, mas ele também está em mim. E nós juntos nós temos poder de Deus para fazer obras maiores em nome do Senhor Jesus. Quem trouxe um glória pelo menos? A ceia é um memorial que Cristo nos deixou, então não adianta fazermos, irmãos, coisas maravilhosas, marcha para Jesus, noite gospel, cruzada profética, isso, não importa, irmão, tudo isso é apenas uma oportunidade para anunciar a cruz de Cristo. Se as nossas oportunidades não fizerem enaltecer o nome de Jesus, isso tudo virou balela. Por quê? Porque o que mais importa é dizer que alguém morreu para que alguém viva. Alguém morreu para que alguém viva. Jesus não precisa da sua profundidade nas Escrituras. Jesus precisa da sua profundidade no rio dele. Porque tem gente que vai ter profundidade nas Escrituras, mas não vai ter profundidade de Deus. E não adianta, irmão. Você pode falar todos os versículos bíblicos. Se você não sentir a presença de Deus que está habitando naqueles versículos, vai ser simplesmente logos. Nunca vai ter rema. Não é sobre logos, é sobre rema. Então alguém aqui talvez está se acusando, mas eu não consigo ler. Eu não fui... Irmãos, a maioria de nós aqui não fomos doutrinados à leitura. Nem na escola. Não fique se culpando. Às vezes você vai ficar, sabe, pesado, aí eu tenho que ler, aí você começa, você pega tanto de livro, no começo do ano você fala, eu vou fazer minha listinha de livro, aí você começa, aí fica doido, aí você começa a ler, aí você não consegue, entende, irmãos? Cada um na sua classe. Não adianta você querer ser quem você não é. Mas entenda uma coisa, não é sobre leitura de livros, é sobre a revelação do que você já leu. Porque tem gente que nem saber ler vai saber, mas vai ter uma experiência tão profunda com Jesus, que a única coisa que ele vai saber é falar é o nome de Jesus. Você não... Às vezes a gente fica assim, eu tenho que ter mais teologia. Não, você tem que ter mais Jesus. Não é sobre o Deus da teologia. É simplesmente você ter mais Jesus na sua vida. Isso vai fazer pessoas serem alcançadas, irmão. As pessoas estão esperando uma resposta nossa. A nossa família está esperando uma resposta nossa. E a gente começa a chegar na nossa família cheia de termos. Usando, sabe, faz praticamente um podcast com a nossa casa e vai falando de tudo que a gente sabe. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O mundo espiritual não reconhece o tanto que você sabe. O mundo espiritual só reconhece uma coisa: o sangue que foi derramado.
E se tem sangue, acabou, irmão. É por isso que não é sobre o que você fala, é sobre o que você carrega. Quando você começar a entender isso, você vai ver que isso aqui não é simplesmente um rito, mas isso é o quê? Memorial. Vai expulsar o demônio, como é que ele fala? Eu sei o que você fez no verão passado. Se você sabe o que eu fiz, você também sabe o que ele fez. Porque o diabo se alimenta de medo, irmão. E quando você começa a ficar com medo dele, é porque nesse momento agora, quando a gente fala assim, vamos ceiar, aí tem muita gente que é batizada, que crê em Jesus e fala assim, não vou, por quê? Porque o diabo está aqui para te acusar mesmo, ele não quer que você tenha poder, ele quer que você fique longe de Jesus, ele quer que você fique longe do corpo, longe do sangue, porque, irmão, você está o tempo todo pensando que é sobre você, é eu que faço, é eu que vou expulsar, não é sobre você, é sobre o poder que está sobre a sua vida. Mas como que eu tenho poder? Ligado à videira verdadeira. Ritual. E eu encerro aqui dizendo para vocês 3 coisas. E nós acabamos e ceiamos e vamos embora felizes. A primeira coisa, a ceia te faz olhar para trás. Hoje é dia de você olhar para trás. Hoje é dia de você olhar quantas coisas você fez esse mês passado. Você fala assim, misericórdia, ai Jesus. É dia de olhar para trás. É dia de você entender que você tem muitos pecados. É dia de você olhar e dizer, sabe, poxa vida, cara, eu julguei muitas pessoas esse mês, eu pensei mal, eu fiz tanta coisa errada esse mês, nosso Pai, eu estou olhando para trás. Por quê? Porque tem que fazer você olhar para trás do que você fez, para que você olhe para trás para o que Jesus fez também. Então, a ceia, ela é um retrovisor no nosso mês, para que a gente olhe para trás e chegue numa conclusão. Qual conclusão? Não sou digno mesmo. Cara, era para mim estar morto, era para mim estar nas drogas, era para mim estar lá, não era para ter nada disso, mas o Senhor Jesus, nessa noite eu quero olhar para trás e lembrar que alguém morreu no meu lugar, eu quero lembrar que alguém levou o castigo que me traz a paz, eu quero lembrar agora que todas as enfermidades estavam nele, sobre ele, por ele e para ele, todas as coisas estava naquela cruz, e lá na cruz ele me deu o direito de vida. Então hoje é dia de olhar para trás, só que não é dia só de olhar para trás, é dia de olhar para frente também. Hoje é dia de olhar para frente, por quê? Porque o seu futuro está reservado. Quantos aqui creem em Jesus como seu único suficiente Salvador? Quantos aqui já foram batizados? Se você ainda não foi, você precisa. Fala para alguém que está do seu lado, se você não foi, você precisa. Por quê? Porque o futuro só está reservado para uma coisa, não é para quem carrega a promessa. Sabe por quê? Porque homens morrem, promessa não. A gente fala assim, né? Quem tem promessa não morre. Eu sei disso, eu também gosto de falar isso, que isso massageia meu ego. Mas entenda uma coisa, a promessa não morre, homens morrem. Mas se a promessa da sua vida não morre, a maior promessa não é sobre as coisas que você vai ter. É sobre para onde você está indo. Porque nós pensamos, irmãos, que as promessas de Deus é sobre as coisas que nós vamos ter amanhã. Quantos aqui quer ter coisas boas, irmãos? E se não tiver? Isso me agonia. Porque se eu começo a pensar que talvez eu nunca vou ter minha casa própria do jeito que eu sonho. Esses dias para trás eu estava... Pensamento que eu acho que vocês também talvez tenham. Eu contando meus pecados. Mas eu olhei e falei assim... Olhei para o espelho e vi alguns pelos brancos. Deu uma deprê, irmão. Eu falei... Poxa vida... Quantas pessoas mais novas que eu... Tem muito mais coisa que eu. Eu achava que quando eu chegasse dos 30 anos... Eu já ia estar no ápice, sabe? Igual Jesus, esperando 33 só para morrer, já conquistado tudo, irmão. O meu ego era pequeno. Sério. Você olha para você às vezes e não pensa que você está atrasado, não? Sim ou não? E começou a vir essa crise. Mas diga comigo assim, quem ora tem resposta. Ô, irmão. Fui orar, normal. Chego lá em casa... Pego o versículo da Bíblia, que faz o meu versículo do dia. Quando eu abri, eu não sei muito o contexto, mas estava escrito assim, ó.
Na minha presença, até os velhos frutificarão. Eu falei, tô no lucro, irmão. Por quê? Porque às vezes eu fico pensando o seguinte, eu tenho que produzir agora, eu tenho que aproveitar hoje, eu tenho que fazer tudo hoje. E Deus está falando assim, quem está na minha presença, até quando você estiver velho, você vai frutificar. Por quê? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, irmãos. Não é sobre as promessas que nós carregamos, é sobre a promessa que Cristo carrega. Qual promessa é essa? Muito em breve Ele esmagará a serpente debaixo dos nossos pés. Oh, glória! Essa é a maior promessa que nós carregamos, irmão. Essa é a promessa. Essa é a promessa, que um dia, meu irmão, nós vamos ver aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz, ele chegando dizendo assim, ei Satanás, pega a cabeça da serpente aí, coloca agora no pé de quem? No pé da minha igreja, porque eu vou esmagar a cabeça dessa serpente nos pés da igreja, da noiva do Cordeiro. Olha para frente, meu irmão. Porque lá na frente tem um futuro de glória. No Brasil, quando morre alguém, o que a gente faz? Chora. E o luto é um rito também, tem que fazer parte, porque senão fica desconexo. Mas entenda uma coisa. Lá na África, quando morre, faz o quê, irmão? Festa. Por quê? Porque eles acreditam que agora acabou o sofrimento. Era pra gente estar assim. A gente está o tempo todo querendo viver, irmão. Eu não vou para você sair daqui pensando na morte, mas entenda uma coisa. A morte não é o fim, a morte é apenas o começo de algo novo que vai chegar. Olha para frente. Quando o diabo quiser, irmão, te paralisar, como ele quis me paralisar. Acabou seu tempo. Você passou, você perdeu muita oportunidade. Beleza. E você que não tem mais? Porque eu ainda tenho um futuro de glória que os meus olhos ainda nunca viu. Os meus ouvidos ainda nunca ouviu. Nem o meu coração consegue contemplar. E olha que eu já experimentei muita coisa que eu acho boa nessa terra. Nada se compara ao que está te esperando, irmão. Irmão, talvez você nunca foi no Baby Beef. Talvez você nunca foi lá no Monte Verde, talvez você nunca foi lá naquela torre lá, no topo do mundo, comer aí, mas não vou falar isso. Talvez você ainda nunca tomou um café na beirada da Torre Eiffel, né? O Eiffel. Talvez você não vai ir lá em Maldivas. Imagina, final de semana, só você e sua esposa, uma babá para cada menino, que tem um monte. Leva os meninos pro parque, que eu, meu amor, vamos tomar um café da manhã. Imagina, até o Noah deu glória a Deus. Ele já tá doido para ir para lá. Imagina você, irmão, desfrutando dessas coisas. Tem gente que vai desfrutar de tudo isso, mas não vai sentar na mesa do rei. E não, irmão, meu Deus, eu não sei se isso te anima, mas ele, vestido de glória, com a bandeja na mão, eu vou falar assim, não quero pegar nada, eu não sou, não, irmão, eu imagino isso. Aí ele vai falar igual ele falou com Pedro, se você não pegar, isso não é digno, eu quero tudo, me dá mais, traz picanha, tem aquela argentina aqui também, me traz para mim. Ele vai servir cada um, irmão. Os que choraram nessa terra, Ele enxugará cada lágrima do nosso. Hoje é dia de lembrar para onde nós estamos indo, irmão. Para de ficar sofrendo, para de ficar angustiado com as coisas que você não vai... Tem coisa que você não vai conquistar nessa terra. Deixa eu te falar, tem profecia de barriga cheia para sua vida. Tem coisa que foi na empolgação e está tudo bem. Não analisa o profeta, não. Graças a Deus. Analisa a profecia. Tem coisa que não vai cumprir. Às vezes porque você não pode chegar lá, porque senão você vai... Agora não quer saber de igreja mais, quer saber de mais nada, vou arrumar um harém de mulher e... tem gente que pensa assim. Está na igreja, mas não é crente, não é convertido. A mente caída, irmão.
Tem gente só de pensar de dinheiro na conta, fala assim, eu largava esse homem hoje. Mas se eu tivesse, eu largava essa mulher. Esses meninos, eu ia mandar pensão para eles e eu ia para Bariloche, eu ia sumir. Tem gente que pensa assim, está na igreja. Se você pudesse abrir um telão aqui com seus pensamentos, você ficaria assustado? Então, por que você não fica assustado quando vai abrir diante do Cordeiro? Vai abrir. Olha para cá. O telefone até tocou. Olha para o futuro, porque está te esperando coisas grandes de Deus. Só que não é só para olhar para trás e nem só olhar para frente. É também para você olhar para o lado. A ceia é dia de você pedir perdão para o seu irmão que se ofendeu. A ceia é dia de você pedir perdão para aquela pessoa que foi lá na sua casa agora e talvez você está chateado com ele, está chateado com ela. A ceia é dia de você olhar para o lado e falar assim, vou pagar um açaí para alguém hoje. A ceia é dia de você olhar para o seu irmão e entender que você tem que parar de olhar só para você e orar também para aqueles que estão do teu lado. Tem gente aqui, irmão, que está numa luta pior do que a sua. Tem pessoas que estão passando provações pior do que as outras. Então agora é momento de olhar para o lado e saber que todos nós somos importantes. A ceia é para te lembrar. Olha para trás, olha para frente. Esqueci de uma também, olha para dentro. Porque quem olha para dentro não fica julgando quem está fora. Quando a gente passa tempo, irmão, analisando a nossa vida, porque Isaías sai profetizando para todo mundo, né? Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando ele tem um contato com a presença dele, ele fala assim, ai de mim. Você quer saber se você está perto de Deus? Você está julgando mais a sua vida ou mais a vida do outro? Porque isso mede o termômetro. Se eu passo o tempo olhando a roupa da minha irmã no culto, se eu passo olhando o tempo a roupa do meu irmão, se eu passo o tempo julgando o pastor, julgando, tá falando isso, mas você está longe. Olha para dentro. Para dentro. Irmãos, em plena destruição, lá no Rio Grande do Sul, a Madonna fazendo putaria no Rio de Janeiro, irmão. É porque a gente está pouco se lixando com o problema dos outros quando não é o nosso. É bom profetizar no vale dos outros, até no dia que você chegar no vale de osso seco seu. Então tenha misericórdia agora, porque um dia você vai precisar dela. Não fica analisando a vida dos outros. Para de julgar as pessoas, porque um dia você será julgado também. Ô irmão, tanto que eu já fiz isso. Meu Deus. Pregador itinerante, né? Saía para bater na igreja dos outros é fácil. Até no dia que o pau virou pro meu lado. Irmão. Bater nos outros é bom, mas apanhar dói. Dói quando se apanha. Mas em tudo isso, tem um futuro de glória que nos aguarda. Talvez você veja aqui hoje desesperado. E se eu não ficar rico antes dos 30, antes dos 40? E se eu não conseguir? Tá tudo bem. Para onde você vai, as ruas é de ouro. Para onde você vai, tem uma mansão que eis que vou para o Pai, eu vou construir para vocês morada. Pensa aí na mansão que você vai morar nele. Não vai com ele, nele. Às vezes eu acredito que todo mundo vai morar dentro de Deus. Eu não vou ficar falando isso aqui não. Vocês vão chapar comigo. Mas eu acho que todo mundo vai morar dentro de Cristo. E vai ser uma loucura. Tão maravilhosa. Perca tudo, irmão. Mas não perca a sua salvação. Perca tudo, mas não perca a oportunidade de morar na eternidade. É por isso que nós temos que ficar felizes com o quê? Não é com as coisas que estão acontecendo no nosso meio, mas é sobre aqueles que estão entregando a vida aqui.
Porque esses dias a gente tem visto os jovens aqui joelhando diante do Senhor. E eu fico feliz nem é com as profecias, eu fico assim, Deus, menos um para o inferno. Deus, porque hoje não entende, mas naquele grande dia... Ô, irmã, fala assim, louvado seja Deus pelaquela igreja, louvado seja Deus porque aquele dia você me chamou para ir naquele culto, você lembra? Eu lembro, eu te falei que era para você ir, então hoje eu estou aqui, então vamos, e tchum, desaparece, e pum, aparece em outro lugar. Eu acredito que nós vamos ter superpoder, irmão. Se você ler Bíblia, você vai ver isso. Você vai voar, irmão, nas asas de um novo tempo. Eu vou ficar voando, irmão, eu acho que eu vou ser um de fogo que vai ficar voando para lá e para cá, irmão. Cada um escolhe o seu. Amém, irmão? Eu acredito, vamos ficar voando com Jesus. E imagina que maravilha, cara. Você consegue imaginar? É porque a gente está tão preso nessa terra, nessas coisas passageiras, que a gente não entende o futuro de glória que está nos esperando, irmão. Nós vamos morar com Ele. Imagina, você trombando com os anjos. Tem gente que vê um anjo aqui hoje, cai duro. Você vai morar com um monte de anjo. Irmãos, o leão vai pastar com a ovelha. Esse mundo caído vai voltar agora, porque a Bíblia diz que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Não vai ter mais espinho, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais PT, não vai ter mais Lula, não vai ter mais Bolsonaro, não vai ter mais governo. Quem vai governar? E agora entra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua luz brilhará às nações, e Ele vai governar com cedro de justiça, e vai ser um cedro de ferro, porque ninguém vai tomar o governo dele. E depois disso, oh Deus, haverão novos céus e nova terra. Nós vamos trombar lá em cima, irmão. Então começa a fazer as pazes agora, porque eu já falei, vou falar de novo. Se você ficar com raiva de alguém, quando você chegar no céu, Deus vai te colocar o nariz com nariz com a pessoa. Eu tenho uma qualidade, pergunta qual? Eu fico muito bravo, e eu fico bravo demais, mas eu tenho uma facilidade de perdoar. Meu coração graças a Deus, meu coração é assim. Até hoje eu oro por algumas pessoas que não era nem para me orar, mas eu oro. Mas entende uma coisa, não estou falando, né, glória minha, glória de Deus. É um coração que Deus me deu, mas entenda uma coisa. Tem gente que é ranzinza, irmão. Imagina você que é duro na queda, assim, com aquela ali. Não. Aí eu chama ela lá. Ô anjo, chama a Nicole. A Jelbist. Ô irmão, seu pai já fez com você? Comigo com meu irmão, meu pai pegou minha mãe. Ou era a ponta do nariz com a ponta do nariz, a boca quase encostando. Não vou encostar minha boca nesse demônio, não. Mas não tem como, irmão, é o pai que manda. Hã? Então, faz as pazes hoje. Você está com a sua esposa, faz as pazes hoje. Ué. A vida é um sopro, irmão, vai passar rápido. Por coisa que você está brigando hoje, que era para você estar aproveitando, aproveita hoje que amanhã, irmão. Ixi, misericórdia. Ai, mulher. Ai. Aí depois essas irmãs que não... Oh Deus, eu estou entrando. Me segura, não, né? As irmãs ficam amarrando mixaria. Só as casadas, viu? A solteira vai chegar, Rosa. Vai, calma. Sossega, sopra ela aí. Paga o fogo com água gelada. Tem que orar, irmão. Para chegar marido tem que orar. E orar forte, porque senão... Tinha uma que falava assim, tá queimado, marido tá queimado. Mas vai chegar um negão. Vai ver. O que eu tava falando? As irmãs amarrando mixaria. Aí, quando chegar um tempo, a irmã vai ficar lá nos dias dela. Tô com calor. Aí o velho vai ficar assim, ô minha filha, não. Aí ela vai pensar assim, quando eu queria, eu ficava amarrando mixaria. Agora eu quero. Acabou.
A mesma coisa os homens, que tem uns homens que correm no negócio também. Aí depois, por que vocês riam? Tem homem que não gosta muito, vai saber. Aproveita hoje. Estou falando para você fazer a paz com a sua esposa. Os filhos com a mãe, mesmo jeito. A mãe, ó. Já deu o meu horário, Barão? Já? Você não avisou? Hã? Nós vamos sair agora. Deixa eu só acabar as filhas, viu? Cadê as filhas? Amanhã, sei que lá. Chega a véia, tá dura. Me leva junto. Eu lembrei aqui, não é? Eu quero ir também. Quer nada. Cala a boca. Dá vontade de chegar. Cala a boca. Quando tava aí, você não valia a pena. Quando tava aí, você não levava um café na manhã para sua mãe. Você não comprava um pão de prato para a véia. Você não ia nem visitar ela. Morava do seu lado e você não ia visitar ela. Agora que mostra que ele me leva junto. Dá vontade de jogar mesmo. Faz as pazes com sua mãe. Sua mãe pode morrer amanhã. Imagina sua... Irmão, esses dias para trás eu recebi uma palavra meio pesada. Tem umas palavras que é meio pesada. E aí, irmão, meu velho foi embora. E assim, né? Foi para a roça. Não foi embora para que Deus o tenha, não. Foi para a roça. Irmão, sério, eu fiquei chorando e orando. Eu falei assim, Deus, se esse homem morre, a última palavra que eu ouvi da boca dele foi um palavrão que vocês não têm noção. Vocês acreditam? Eu chorando e orando, falei, oh, Deus, preserva a vida. Sabe por quê, irmão? Eu não quero chorar de remorso por causa de ninguém, não. Eu quero chorar de saudade. Mas de remorso, não. A mesma coisa a mãe, às vezes, com o filho. Ah, menino, ó, sei que é lá. Aí o menino vai, bate o carro e morre. Aí vai lá e sai. Imagina se hoje... Eu não estou querendo fazer isso. É só para você lembrar que a morte faz parte da vida. E todos nós morreremos. Então hoje é dia de você olhar para o lado. Para de ficar brigando. Para de ficar enchendo o saco seu marido. Para de ficar enchendo o saco sua mulher. Vai viver feliz. Releva. Releva uma, releva duas, releva três. Sabe por quê? Porque, irmão, tá ruim com, depois vai ficar pior sem. Hoje é dia de reconciliar. Reconciliar com o Senhor, reconciliar com os irmãos. Amém? Então agora todo mundo que estiver no Senhor vai ceiar. Desculpa pelo horário, é que eu pedi o varão para me avisar, dizer que está me avisando, eu não vi. O relógio da parada. Mas eu acho que você ouviu o que você precisava de ouvir. Os filhos rebeldes hoje vai reconciliar com a mãe. Com o pai. Com a esposa, com o marido, com os filhos. Fala que ama hoje. Porque amanhã eu vi uma menina, cara. E ela mostrou assim, no WhatsApp dela o tanto de eu te amo que ela mandou. Estava morto já. Eu queria pelo menos a resposta da minha mãe. Também te amo. Acabou. Morreu, já era, filho. A sepultura não louva a Deus, não. É por isso que você tem que fazer a obra hoje. Que amanhã, filho, você cai numa cama e já era. Sua vida acaba e já era. A vida é um sopro, meu filho. Vai fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Para de ficar de pirracinha, de agonia. Vai hoje, vai tomar posição. Deus, se for o último ato que eu fiz, eu morri pregando, eu morri evangelizando. A minha último dia de vida, que se for amanhã, se Jesus voltar hoje, eu volto feliz. Estou em paz com todo mundo, irmão. Amém, irmão? Feche os seus olhos. Ô Caio, fica à vontade. E aí, a ceia vai passar daqui a pouco. Libera seu coração para o seu pai, seu irmão, seu pastor, seu colega, pessoal do louvor. Amém, irmãos? Então, o culto de ceia, nós vamos fazer isso. Todo culto de ceia para memorial. Lembrar o que Cristo fez por nós. Amém? Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo, e aí depois que vocês pegarem a ceia, quem pode ceiar? Deixa eu só dar essa orientação. Quem pode ceiar?
todos que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e você que já morreu para a vida e nasceu para Cristo, você que já batizou. Por quê? Porque senão você não discerne o corpo, amém? Então você, e quem mais? Quem o Espírito falar, se Deus mandar você pegar, pega e ceia. Ninguém tem nada a ver com sua vida, não. É você e Deus. Se Deus falar, paz. Bora. Oh, Deus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, e eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, e Maranata. Aleluia. Coloca aí agora de pé no seu lugar, você que vai cear agora. Oh, isso. Pega assim, balança, assim, balança. Balança para não ficar nada
nenhum pecado para trás. Pozinho mexer aí, amém? Em nome de Jesus Cristo. E agora você vai virar de cabeça para baixo. Quem lembra? Isso. E você tira aí. Segura assim, ó. Segura assim, virou uma bandeja. Pergunta para quê? Para servir o seu irmão. Então sirva seu irmão em nome de Jesus. Fala, eu tenho comunhão contigo. Em nome de Jesus. Eu tenho comunhão contigo em nome de Jesus. Oh, oh, oh. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, oh, levante o pão para os céus. Levante essa partícula de pão para os céus. E diga: esse pão hoje é uma memória do que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu declaro, eu não sou digno, mas aquele que é, me justificou. E agora eu faço parte do corpo de Cristo. Por esse pão, eu declaro no mundo espiritual que ao comer esse pão, saúde, saúde, porque pelas pisaduras eu sou sarado. Saúde no mundo espiritual, no mundo físico, acontecerá. Agora, ao comer esse pão, toda enfermidade, toda doença, todas as dores serão aniquiladas pelo poder de Jesus Cristo. Pode comer dizendo glória a Deus, aleluia. Pegue o cálice também. Pode abrir. Diga comigo: esse cálice é o cálice da nova aliança que Cristo fez, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E hoje, em memória dele, eu tomarei esse suco com um símbolo do sangue precioso que foi derramado. Aquela cruz era minha, aqueles pecados eram meu, era para mim estar ali, mas Deus, com a sua bondade, infinita misericórdia, entregou o seu Filho, o seu unigênito, para ser primogênito de muitos. Ao beber esse cálice, eu anuncio a morte de Cristo até que Ele venha para me buscar, e eu entrarei e cearei com Ele para todo sempre. Jesus, hosana nas alturas. Jesus, hosana nas alturas. Ora vem, Senhor Jesus. Eu estou te esperando, apaixonado, apaixonado. Em nome de Jesus, pode tomar dizendo graças a Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era ali
E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus, eterno Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja em tua casa, em tua vida, em tua família. Vão e dê muitos frutos esse mês, em nome de Jesus. E você diz amém. Oh,